No início dos tempos, em meio aos vastos territórios da Europa setentrional, surge um povo que deixaria uma marca indelével na história do continente, os saxões. Originários das regiões hoje conhecidas como Alemanha e Dinamarca, os saxões empreenderam jornadas migratórias intrincadas e desafiadoras, moldando não apenas sua própria história, mas também influenciando profundamente o panorama europeu. Dotados de uma cultura resiliente e valores arraigados, os saxões emergiram como uma das tribos germânicas mais proeminentes, caracterizados por sua organização social, crenças religiosas distintas e uma conexão intrínseca com a terra que habitavam. A narrativa da ascensão dos saxões é entrelaçada com movimentos migratórios, interações com outras tribos germânicas e, eventualmente, com confrontos e alianças com potências estabelecidas, como o Império Romano. Através desses eventos, os saxões começaram a forjar uma identidade única, enraizada em sua língua, costumes e tradições. À medida que suas migrações se intensificaram, os saxões deixaram para trás um rastro de interações culturais, construindo um legado que se estenderia além de suas fronteiras originais. Sua jornada é uma narrativa de adaptação, conflito e influência, que culminaria na sua presença marcante na história da Inglaterra e na formação da identidade britânica. A história dos saxões é uma saga de resiliência, mudança e impacto duradouro, um capítulo essencial na rica tapeçaria da história europeia. Este é apenas o início de uma jornada que nos leva através das eras e revela a complexidade e importância desse povo intrigante. No cenário amplo da Europa durante a Era Saxônica, os saxões ocupavam uma posição significativa. Seus assentamentos se estendiam por áreas que hoje correspondem à Alemanha, Holanda e Dinamarca, influenciando diretamente as dinâmicas políticas e culturais da região. Geograficamente, encontravam-se em terrenos variados, desde regiões costeiras até áreas mais interiores. Sua localização estratégica os colocava em contato frequente com outros povos germânicos, possibilitando interações que moldaram suas próprias práticas culturais e sociais. Enquanto habitantes de regiões geograficamente diversas, os saxões estavam expostos a diferentes condições climáticas e recursos naturais. Essa diversidade influenciou não apenas seus meios de subsistência, mas também suas tradições e estilos de vida, gerando uma riqueza cultural distintiva. O contexto histórico da Europa durante esse período era dinâmico, com mudanças políticas e movimentos migratórios que afetavam diretamente os saxões. Sua interação com os romanos, bem como com outros povos germânicos, moldou suas crenças, sistemas sociais e estruturas políticas. Essa interconexão geográfica e histórica proporcionou aos saxões uma posição singular no palco europeu, influenciando não apenas a região onde estavam estabelecidos, mas também deixando um legado que ecoou na história europeia. A sociedade saxã era intricadamente estruturada, com camadas distintas que delineavam claramente as hierarquias sociais. Na base dessa estrutura estavam os camponeses e artesãos, cujo trabalho árduo sustentava a comunidade. Eles moldavam a essência da economia e ofereciam a base vital para a prosperidade. A classe guerreira ocupava um papel fundamental na sociedade, com os tânes e líderes militares mantendo a ordem e protegendo as terras dos saxões de possíveis ameaças. Eles não apenas lideravam em tempos de guerra, mas também exerciam influência considerável nas decisões políticas e sociais. A religião e mitologia permeavam todos os aspectos da vida saxã. Suas crenças pagãs eram profundamente enraizadas na natureza e nos elementos, venerando divindades associadas a fenômenos naturais e eventos cotidianos. Os rituais religiosos eram marcados por cerimônias grandiosas, influenciando ritos de passagem, decisões políticas e até mesmo questões do dia a dia. A expressão artística dos saxões refletia suas crenças e valores. Suas habilidades artesanais eram visíveis na metalurgia, na elaboração de joias e na produção de objetos do cotidiano, demonstrando um notável domínio técnico e estético. A arquitetura saxã também ecoava sua cultura, com a construção de assentamentos fortificados e imponentes estruturas religiosas, como os templos dedicados às suas divindades. O cotidiano saxão era pontuado por festivais e celebrações, muitos dos quais ainda perduram na memória coletiva. Jogos, banquetes e contações de histórias eram parte integrante da vida social, fornecendo um ambiente onde a cultura e tradições eram passadas de geração em geração. O código de conduta e honra permeava a sociedade, com ênfase na fidelidade aos líderes e à comunidade.
A lei e a ordem eram mantidas por um sistema judicial baseado em assembleias e decisões coletivas, demonstrando um compromisso com a justiça e a equidade dentro da sociedade saxã. Os ancestrais dos saxões emergiram das regiões do norte da Europa, migrando em ondas sucessivas durante o período pré-histórico. Suas origens remontam a tribos germânicas que habitavam a região da atual Alemanha e regiões circundantes. Essas tribos tinham uma estrutura social e cultural distinta, forjando suas identidades por meio de tradições, línguas e práticas religiosas. Com o declínio do Império Romano, os saxões se tornaram mais proeminentes na história europeia, envolvendo-se em conflitos com os romanos e interagindo com outros povos germânicos. Suas incursões nas fronteiras do Império Romano marcaram um período de tensões e guerras. À medida que o tempo avançava, os saxões estabeleceram reinos e governos próprios, consolidando-se como uma potência regional. Seus líderes demonstraram habilidades políticas notáveis, formando alianças e expandindo seus territórios por meio de conquistas e negociações estratégicas. No entanto, um dos capítulos mais notáveis da história saxônica ocorreu quando grupos desses povos migraram para a Bretanha, onde desempenharam um papel fundamental na formação da Inglaterra. Suas batalhas e alianças com outros grupos étnicos moldaram significativamente a história da ilha. À medida que a era medieval avançava, o poder e a influência dos saxões entraram em declínio, enfrentando pressões de invasões de outros povos como os vikings. Esse declínio gradual culminou no fim da era saxônica, marcando uma transição na história europeia. Apesar do declínio político, o legado dos saxões persistiu. Sua língua, costumes e influências culturais continuaram a permear a sociedade europeia, deixando uma marca indelével na história e na formação das nações contemporâneas. Os saxões, um povo migratório de origem germânica, desembarcaram nas costas da atual Inglaterra no início do século V, impulsionados por uma busca por terras férteis e riquezas. Suas invasões marcaram o início de um período de mudanças sísmicas na Bretanha. A conquista dessas terras levou à fundação de diversos reinos saxões, como Wessex, Mércia e Northumbria, cada um com sua própria dinastia e líderes influentes. O domínio saxão na Inglaterra enfrentou desafios constantes. Invasões por parte de outros povos germânicos, como os vikings, trouxeram conflitos e uma complexa rede de alianças e rivalidades. Os saxões enfrentaram batalhas sangrentas pela supremacia e controle do território, moldando assim a paisagem política e cultural da ilha. A influência saxã na Inglaterra se estendeu além das fronteiras militares. Sua chegada deixou marcas profundas na língua, na agricultura e na organização social. A disseminação do cristianismo foi um ponto crucial, com missionários vindos do continente para converter os saxões pagãos, deixando um legado duradouro na religião e na espiritualidade do povo. A interação contínua com outros povos, como os normandos, também deixou um impacto significativo. O subsequente surgimento de um país unificado, ainda que com lutas internas, testemunhou a assimilação e integração gradual dos saxões com outros grupos étnicos, moldando o tecido da sociedade inglesa. Esse período de domínio e interação entre os saxões e outros povos na Inglaterra estabeleceu bases culturais e políticas que continuaram a evoluir ao longo dos séculos, contribuindo para a formação da identidade e da nação inglesa. No ocaso da história dos saxões, um conjunto de eventos e mudanças moldou o declínio de seu poder e influência. Após séculos de domínio e expansão, o panorama começou a se transformar. Pressões externas e conflitos internos minaram a estabilidade que por tanto tempo caracterizou seu povo. As investidas de invasores estrangeiros, como os vikings, lançaram desafios significativos aos saxões. Esses embates frequentes desestabilizaram as estruturas políticas e econômicas, exaurindo os recursos e enfraquecendo a coesão interna. Com isso, a autoridade central foi progressivamente enfraquecida, levando a uma fragmentação do poder. A ascensão de outros reinos na Bretanha, como o reino anglo-saxão de Wessex, rivalizou com a influência dos saxões, resultando em conflitos territoriais e políticos. A gradual perda de território e o enfraquecimento das estruturas de governo marcaram o declínio do domínio saxão. Contudo, apesar desse declínio político, o legado dos saxões ecoa pela história. Sua cultura, leis e língua sobreviveram, muitas vezes integrando-se às correntes culturais dos povos que vieram depois. O seu impacto na formação da Inglaterra é inegável, influenciando profundamente a identidade e a estrutura dessa nação.
Mesmo com o fim da Era Saxônica, o legado deixado por esse povo continua a ser sentido, não apenas na história britânica, mas também em diversas esferas da cultura e da sociedade moderna, deixando uma marca indelével na narrativa da Europa e além dela. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.